Cultura Livre por Maurício Pereira. Olha, cultura livre num tempo em que tem tanta câmera, microfone, rede social, em que a gente está online tanto tempo, quase que cultura livre é ficar num lugar ouvindo passarinho offline e depois voltar para a rede, para os microfones e para as câmeras com um pouco mais de... tendo usufruído um pouco da distração e da animalidade da gente. Cultura livre. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura livre. Eu sou Maurício Pereira, um cantor, compositor brasileiro, tentando caçar canções bacanas para mandar para vocês aí. Rosas nos cabelos, rosas são teus olhos, oceano cor-de-rosa. Pássaros nas mãos, mãos de toda cor, cores do arco-íris. Pássaros na tua língua, o cello, bird ou azul. No universo dos teus bolsos, coelho, moeda, macaco, dragão, girassol vermelho. Tudo pra te dar, bola de gude, um trem, meus desejos. Eu quero te dar o céu, a arte, as chaves da porta, as canções de amor mais bonitas do mundo. Das rosas, o peso dos olhos, o peso das asas, das palavras, do cabelo, dos desejos, do amor, o peso dos sonhos, o peso do céu, o peso da arte. Olha, de repente o azul do arco-íris sumiu e um vazio no meu bolso, cadeado, bugalho, tabaco, macuco, balão, bicicleta, mulher maravilha. O gato comeu. Pra que caneta, papel? A poesia hoje não apareceu. E as rosas na floricultura e os pássaros na gaiola. Nem bem quis direito, não te quero mais. O meu terno é cinza. Eu não sei se o amor existe. Eu sou um homem triste. A mais, a mais, a mais, a mais.
A mais, Rubião Blues, essa lindíssima canção, começando o Cultura Livre com Maurício Pereira, que hoje está aqui para mostrar esse disco, que é o Outono no Sudeste, que é o lançamento mais recente. Hoje por aqui também tem o Mundo Paralelo do Peripane, muita música, sua participação, muita conversa. E eu vou começar apresentando todo mundo. Vou começar por aqui, Amilcar Rodrigues, sócio majoritário, Biel Basile, Henrique Alves, Pedro Montagnana, tem que dar uma italianada para apresentar, Tonho Penhasco e Maurício Pereira. Maurício, tudo bem? Tudo em paz, prazer estar aqui. Sabe que eu gosto quando você lança disco? Eu te entrevisto umas 1000 vezes. Quando você não lança também, mas toda hora, né? Quando eu não lanço umas 500 vezes, eu devo ter assunto para chuchu. Você tem assunto para chuchu. Imagina se eu não venho dar 500 entrevistas aqui, isso fica ribombando na minha cabeça. Não, melhor você vir. Não, eu acabo fazendo mais discos e acabo vindo aqui. Tá bom. Maurício, Outono no Sudeste, disco novo. Bom, como eu imito a capa do disco, eu sempre fico envolvida por ela na hora de fazer a chamada, né? De quem foi essa ideia de fazer essa capa? A capa é da Biba Rigo, uma artista plástica maravilhosa. E meio que eu contei o que era essa história de outono no Sudeste. A cor que a cidade fica, a poluição, essa estação do ano que faz frio, calor, ela é meio embaçada, né? E eu contei, fui lá na Biba e contei para ela. E eu falei, me traduz isso aí da tua maneira. Nem quis falar muito mais do que a parte literária. E ela me trouxe essa leitura abstrata aí do outono no Sudeste, que para mim é quase literal, né? Esse aqui é nosso outono mesmo. Biba Rigo. E esse disco tem produção do Gustavo Ruiz. Uhum. E quem deu essa ideia para o Maurício foi o Tim Bernardes, filho dele, né? Como foi essa história, Maurício? Então, o Tim, um moleque dessa geração nova, eu vejo esses caras desse século especialmente, os músicos, não só os produtores, os músicos têm muito cabeça de produtor, desde os anos 90, porque começou a se gravar em estúdio menor e os músicos a se produzirem, né? Mas esses moleques mais recentes, como a geração do Tim ou mesmo do Kiko Dinucci, eles têm a internet para dar referência para eles, sonora, fonográfica, né? E o Tim sempre me falava, pô, pai, você tem que botar um rigor na tua produção fonográfica, que para mim bastava eu fazer uma boa canção, ter a banda ensaiada e gravar de um jeito meio garagem, assim, da Pompeia, que eu gosto. Mas eu falei, Tim, talvez esteja na hora mesmo de eu dar um passo para frente fonográfico. E aí a gente conversou e pintou o nome do Gustavo, que eu já tinha feito alguma coisa, admirava. E o Tim falou, o Gustavo curte. Antes de eu... O Gustavo já estava na minha frente, o Tim me falou. E deu uma liga legal, o Gustavo é um cara informado, interessado, curtiu o meu trabalho e a gente conversou muito, não só sobre música, que eu acho que para encaixar uma boa sonoridade, você tem que entender do que a poesia do cara é feita, em que padaria o cara toma o pingado com pão com manteiga, que time o cara torce, que filmes. Então, a conversa com o Gustavo foi muito rica e ele achou um jeito de vestir o tipo de canção que eu faço. Então, fiquei super contente e ganhei um amigaço novo. E ele também, né? Tá todo orgulhoso, né? Não, uma liga realmente especial. Quero estar perto ali. Bela dupla que o Tim formou, belo cupido, Tim. Isso. Né? Agora, a próxima música, que é Tudo Tinha Ruído. Ruídos da noite, ruídos na noite, ruídos no telhado, os passos das baratas distraídas pelo pátio. Ratos adultos rangendo os dentes porque ainda não sabem se vão ter hoje o que comer. A mãe de um nenê que chora anda e canta zonza com ele no colo.
asa de uma rosa inconformada, que se sabe já ficando velha e aos poucos morta. O ruído de roda da terra girando eternamente no mesmo lugar. A primeira lasca do iceberg que o Alasca um dia rachará. O coração da moça que partiu sozinha no último metrô. O marca-passo manco de um asmático assustado com seu próprio chiado. Tudo tinha ruído, tudo tinha ruído, tudo tinha ruído. Um Windows ligando lá longe, passar a noite em claro, roendo unha com a luz apagada, chorar baixinho escuro, com o despertador armado em 6:30. Migalhas de creme cracker, o cinzeiro do plantão do 190, o radinho de pilha do porteiro que ressona sozinho no trem. Sereno, tiros aqui e ali, motor de geladeira, Kombi do entregador, uma moto, um galo, um sabiá. Tudo tinha ruído, tudo tinha ruído, tudo tinha ruído. Acho que só eu não tinha sentido. Tudo tinha ruído aqui no Cultura Livre, é o nome da música. O Cultura Livre não ruiu nada, tá tudo ótimo. Na nossa transmissão tem Gustavo Ruiz falando que está trabalhando e ouvindo, tá ali. Falei. Ô, Gustavão, beijo. Falei que tinha dado essa liga. E Arthur de Faria tá falando, nossa musiquita. Arthur, parceiraço. Aliás, bom, depois, quando entrar, legal falar dos parceiros, né, irmão? Arthur, parceiro. Então tá, comanda. Vamos falar agora, porque esse disco é um disco cheio de parcerias. Como é que funciona um trabalho em parceria? Um manda música, letra, tem um processo cada um? Eu sou um tipo mais introvertido, eu gosto de escrever sozinho, fazer sozinho. Mas de uns tempos para cá, até por causa de estar acumulando muitos trabalhos, nem sempre eu consigo ficar o tempo todo. E eu tenho mais facilidade de escrever a letra, às vezes a melodia também, mas... Então tem uns parceiros que estão sempre me cutucando. Então aquela A Mais que a gente tocou, o Dr. Morris Picciotto me pediu para ler uns contos do Murilo Rubião, ver o que eu sentia e escrever. O Arthur é um parceiro antigo, Arthur de Faria, gaúcho, que a gente fez coisas no disco para Marte, tá? É um cara que eu gosto muito de... Ele sabe vestir minhas letras, né? Então a gente tem esse Tudo Tinha Ruído. Dessas que eu vou cantar aqui, tem Outono no Sudeste, que é com o Zafran, que é um parceiro querido, o cara do Mergulhar na Surpresa, que é um disco que ele é meio uma virada para mim, né? A Lu Horta. A Lu Horta dos Barbatuques, o Tonho é parceiro em 424. Tem o Natali. Edson Natali, Não Me Incomode. Tá faltando aí. Raíssa Bittar. Escovão, Daniel Galli, Felipe Trielli. Tem vários caras pondo... Assim como o Gustavo deu uma expandida na minha sonoridade, eu acho que esses parceiros levaram o meu melódico para outros cantos. Foi legal. E sempre assim, eu não sou muito de estar junto com o cara fazendo, né? Eventualmente, com o Arthur até foi, mas eu mandava a letra, aí eles devolviam, mexiam um pouco na letra, eu mexia um pouco, é um ping-pong. Hoje em dia é tudo assim também, né? A gente só fica no ping-pong, é difícil estar junto. Mas a gente sonha que vai sentar junto com o cara na mesa de bar, igual o Nelson Cavaquinho. Mas eu, quando vejo aqui a parceria, eu imagino que vocês todos sentaram, ficaram horas ali, tomaram umas, enfim. Cada qual com seus 85 trampos, é isso aí. Então, pensa o que você quiser, que a gente vai fazer um intervalo. Durante o intervalo, a gente vai beber, vai ser uma loucura aqui. E a gente volta com mais Maurício Pereira. De volta com Cultura Livre. Não foi nada do que você imaginou. Brincadeira, foi legal até esse intervalo. A gente se divertiu, mas a gente se diverte mais quando volta. Hoje com Maurício Pereira. E agora,
A gente vai sair daqui do estúdio rapidinho para conhecer mais um mundo paralelo. E o mundo paralelo de hoje é do Peri Pani, que é cantor, compositor e performer. A gente está aqui na Zona Oeste para fazer mais um mundo paralelo, que é esse quadro loucura que a gente encontra músicos que têm outra profissão. E hoje eu estou aqui com o Peri Pani. E o Peri tem uma outra profissão também, além de músico, que é qual, Peri? Eu também sou um homem refluxo. E como é que surgiu o Homem Refluxo? Surgiu em 2003, foi na época que começou a coleta seletiva em São Paulo, né? E aí as pessoas começaram a parar para pensar nisso, né? No que era o lixo reciclável e tal. E eu comecei a separar em casa também. E percebi que quando eu estava na rua, eu acabava jogando meu lixo em qualquer lixo normal e tal. E aí eu comecei a imaginar como seria se você ficasse um tempo guardando todo o lixo que você consome, né? E aí tive essa ideia e falei, não, seria legal se você guardasse em algum lugar. Pensei numa capa transparente, né? E aí quem desenhou essa capa foi uma artista que chama Marina Reis. E aí a gente fez a primeira vez. Eu imaginei tipo, uma pessoa ficando durante 7 dias sem jogar nada fora. Então tudo que ela consumisse ela colocava na roupa. Isso de lixo sólido, né? Do que eles chamam de resíduo sólido. E aí foi a primeira vez em 2003, a gente fez um vídeo que dá pra ver no YouTube e tal, dá pra ver na internet. E aí eu fiz algumas vezes durante todo esse tempo, assim. Essa aqui é de 2012, foi no Rio de Janeiro, durante a Rio Mais 20. Entendi. E o que você estava fazendo com o chocalho em 2012? Com o chocalho? Foi uma semana muito intensa, então eram festividades, digamos assim. Entendi. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem a escova de dente que você levou pro Rio. Que eu levei pro Rio. Tem uma coisa engraçada que é o chuveiro que queimou na casa que eu tava. Que puxado. Nossa, Engraçado, né? Que a gente demorou muito tempo pra pensar nisso de lixo, né? Ainda é muito pouco, né? Tipo, em São Paulo eu tava vendo, parece que só 1% do que a gente produz é realmente reciclado, né? E aí você anda na rua, é isso, com essa roupa? Aí durante a semana, né? Quando eu tô fazendo essa performance, eu fico a semana inteira com a roupa, porque aí tudo que eu vou consumindo, eu coloco. E você já pensou em juntar o Homem Refluxo com a música? Você já juntou em alguma coisa? Eu já juntei, já fiz shows de Homem Refluxo. Já fiz alguns shows. Mas aí você canta só canções... Canções trash. Só música trash. Só música trash, Não, essa seria uma boa ideia. Vou fazer minha Ilíada na tua crista ilíaca, perder-me em teu períneo, esquecer-me entre teus isquios. É o meu próprio material, meu próprio lixo, pessoal, de 7 dias. Sempre a calcanhar de Aquiles, do amor ninguém escapa. Mas até que é pouco lixo, né? Você acha que faria 7 mais? dias. Eu acho que eu faria mais. Sim. O que você consome? Eu consumo muito lixo reciclável, né? Bolacha, essas coisas. Sem contar do orgânico. O orgânico você não coloca aí, né? Não. Ainda, mas já coloquei também. Já colocou? Já. Coloquei naqueles zips, assim. Pra não sair o cheiro. Vou colocar minha contribuição aí, pode? É só meu lixo pessoal, mas eu vou aceitar como um souvenir Depois você tira. De cultura livre. Fica um souvenir do Cultura Livre aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo. Legal. Obrigada, Daqui tá, uns, Homem uns Refluxo? 10 anos vocês voltam e vai estar aqui no aqui. mesmo lugar. Maria. O tempo é onde, o tempo é onde. O tempo é onde, o tempo é onde. Esse foi o Mundo Paralelo do Peri Pani. O Maurício, esse bloco que a gente tem, o Mundo Paralelo, é para conhecer outras profissões. Você teve alguma outra profissão? Bom, eu me formei de jornalista, né? E eu cheguei a trabalhar em alguns jornais, escrevendo texto, fui revisor do Estadão, um monte de coisa. Trabalhou aqui? Trabalhei aqui na Cultura. Bom, mas aqui eu já era músico. Eu fui cantor do programa Fanzine por 2 anos. Por isso que eu conheço esses câmeras, alguns dos câmeras aqui. Pega o meu lado bom, hein?
Em nome Eles dos já bons sabem, tempos. quando eu falei que era você, eles já falaram, tem que pegar Eles já daquele sabem que a lado. câmera chega por baixo. Foi É. uma experiência bárbara. Ajudou a minha formação de músico, porque justo como músico eu sou mais autodidata, né? Então eu era um jornalista, eu fui meio medíocre na faculdade, não estava feliz lá. Mas hoje eu tenho muito gosto em consumir jornalismo bom e eventualmente, como às vezes eu faço uns freela de jornalista, porque sabe que ser músico no Brasil você tem que ser um pouco de tudo. Eu sou locutor, dou oficina, já dirigi coisa, casamento, batizado. Tudo. Não é Nossa, exatamente sustentável o showbiz brasileiro, né? Maurício, Enfim. tá aí uma coisa que você podia fazer que a gente ia vender bem, viu? O quê? Casamento batizado? Para pegar o Maurício para ser o cara do casamento. Imagina ficar ouvindo o Maurício falar em vez de ficar ouvindo aqueles caras chatos. Não, eu sabe? podia fazer no lugar do padre, Eu quando esse acho. negócio ficar mais leigo. Mas não vamos... Não, deixa eu ser... Deixa eu tentar a música, vai. Não, tá bom. Nos próximos 40 anos, os últimos 30, eu estou tentando essa coisa de música. Tá bom. Então eu vou deixar você tentar. Então eu vou deixar até ele fazer uma música agora para recuperar o eixo do programa. Olha Agora lá, tem... eu saí do meu eixo. Agora Eu fiquei até fora do eixo, como dizia o Pablo Capilé. Agora tem Florida. Florida, bora lá. Florida, vestida pra exagerar, do avesso conforme o vento soprar. Perfume, cigarra vem me acordar. Carnuda, goiaba solta no ar. A face quente de um escultor, barroca e o tempo que isso levou. Contato, os olhos fazem tintim. Profundo olhar através de mim. Me mostra o rosto com a tua mão. Relato por onde você andou. Congela nós dois suspensos no ar. Roleta, cirandas pra festejar. Depressa, nervosa pra ser feliz. E eu sempre debaixo do teu nariz. Florida, vestida pra exagerar, do avesso conforme o vento soprar. Perfume, cigarra vem me acordar. Carnuda, goiaba solta no ar. A face requinte de um escultor, barroca e o tempo que isso levou. Contato, os olhos fazem tintim. Profundo olhar através de mim. Me mostra o rosto com a tua mão. Relato onde você andou. Congela nós dois suspensos no ar. Roletas, cirandas pra festejar. Depressa, nervosa pra ser feliz. E eu sempre debaixo do teu nariz.
Florida aqui no Cultura Livre. E agora eu tinha uma pergunta que eu ia fazer já nesse momento, mas aí tinha um comentário que tinha tudo a ver, então eu vou ler o comentário do Érico San Juan antes, que ele fala: grande Maurício, cancionista paulistano e universal que sabe como ninguém cantar o seu quintal. Abraços caipiras para ele. Opa, Érico. Então, e falando nisso, esse cancionista que sabe cantar o seu quintal, suas músicas têm muito isso, né, Maurício? São crônicas, retratos da cidade. Você faz isso racionalmente? É um exercício que você faz? Tipo, você sai na rua e observa as coisas e escreve as coisas ou não? Eu não sou muito de tomar nota. Eu acredito muito que o universo poético está na rua, está na bobagem. Eu lembro quando os filhos eram pequenos, que ia para a padaria com o filho, né? Uma padaria que você vai em 3 minutos a pé, com uma criança pequena você vai em meia hora, porque ele pega uma formiga, pisa num cocô de cachorro, se arranha num espinho, aí você conversa com uma pessoa. Então eu acho que a rua tem muita transcendência. Isso é uma coisa. A outra coisa aí é uma coisa de disciplina, de racional, de escritor. Se deixar na minha verve, como fala, eu vou para achar o universal na rua e a poesia que tem, porque tem muita. Em São Paulo, no interior, nos lugares mais feios e bobos tem um facho de luz. Mas eu tento me disciplinar para, de vez em quando, ser um poeta lírico, fugir da rua. Uma coisa como A Mais, que está nesse disco, ou mesmo Florida, elas têm, sempre eu vou ter esse sotaque rua, mas eu tento ser mais lírico, ser mais, pensar mais romanticamente ou abstratamente. Mas se me deixar solto, eu sou um cara da rua. Já quando eu estava no Mulheres Negras, uma música forte lá da gente era um texto que eu fiz na Rua Augusta, vendo uma cena de racismo. Eu não era nem do Mulheres, eu vi e escrevi o negócio. E essa coisa de descrever a rua sempre eu penso assim, às vezes não são os grandes momentos. Eu leio bastante aí, né? E o Nelson Rodrigues fala isso também, que aquele teatro contundente dele, são as pessoas comuns, por isso que revolta tanto, que mostra pra gente o que a gente é. Eu não sou tão contundente quanto o Nelson Rodrigues, eu sou mais lírico, né? Mas é muito isso, tá na rua. O Shakespeare é isso também, tá no cotidiano. Tá. E aí dá vontade de ficar ouvindo o Maurício falar pro resto da vida, né? Não dá vontade de ficar sentar Eles aqui? me escutam falar muito. Mas eu tenho certeza que eles gostam. Depois eu vou perguntar para eles. Pode deixar que vai chegar esse momento que eles vão falar a verdade sobre Maurício Pereira neste programa, mas agora a gente vai fazer um intervalo. E volta, que logo mais tem verdade. Até já. Cultura Livre de volta, daqui a pouco tem a Hora da Verdade, agora eu vou fazer tipo aqueles programas para segurar a audiência, mas antes tem a nossa pauta do Instagram, que é aquele momento que você pode sugerir uma pauta não musical para conversar com o convidado. A gente sempre posta quem vem, aí você pode mandar a sua sugestão. E a sugestão de hoje é do André Dias, ele quer que a gente fale sobre a sua relação com a internet, já que você realizou o primeiro show ao vivo via internet no Brasil. Então, antes de mais nada, eu queria que você contasse como foi o seu primeiro show, o primeiro show do Brasil via internet. Bom, André, abraço. No duro, muito quando eu às vezes fico pensando como funciona, eu gasto tempo pensando como funciona o meu trabalho. Eu acho que junto com o cara que escreve canção, tem o comunicólogo, afinal eu estudei jornalismo, né? E tem esse gosto por ver mídia legal, né? Gente que sabe escrever, gente que... Então, sempre, mesmo lá no Mulheres tinha isso já, a gente mandava um jornalzinho, a gente tinha a nossa mídia, a gente tinha um jeito de tratar com o público, que era um jeito de comunicador também, né? Sim. Você é comunicadora também, né? Então, quando eu saí lá do Mulheres em 91, os anos 90, foi muito ruim de mídia para música independente. Não tocava quase no rádio, os jornais impressos deixaram de falar, né? Então eu fui caçar outros caminhos para a música andar sem ser o show, que estava pouco também. E eu achei 2 aqui em São Paulo, a Rádio Pirata ou Rádio Livre, que tinha muitas nos anos 90, não tinha internet direito ainda, e a internet a partir de 95. Então eu tenho um irmão que ele era de um BBS, ele era um nerd assim, estava sempre ligado no futuro, ainda está, né?
E ele falou para mim em 95, quando eu lancei o Na Tradição, vai ter um troço chamado World Wide Web aí no meio do ano. Espera para lançar o teu disco, vai ter e-mail, você põe figura e tal. Então fiquei ligado nisso para chegar no público, vender disco por e-mail, ter acesso ao público. Aí em 96, a internet deu uma melhorada, o modem já era de 28K, né? Discado, fazia esses barulhos, mas já dava para começar a ouvir música em real audio, em streaming, né? Aí eu fui uma vez no meu provedor, tinha provedor de internet, não funcionava, e o cara falou para mim, era um moleque, falou, eu sei quem você é Maurício Pereira. Eu falei, então tá legal que alguém sabe quem sou eu, pô, prazer aí. Aí ele falou, dá para fazer show ao vivo via internet. Aí eu falei, então por que o Roberto Carlos não faz? Ele falou, porque esses caras não têm site, eles não têm o hábito de trabalhar com a internet. Topa? Eu falei, topo, o que precisa? 2 linhas telefônicas, o resto eu me viro com meus amigos lá, da ZL. E dito e feito, a gente tinha um show no Centro Cultural no fim de 96, chegou o João Ramires, que era esse moleque, que agora é um cyberativista aí, com os amigos dele, montaram 2 PCs, o áudio ia para um, a imagem para outro, aí cortava no LSI da USP, que é um laboratório lá, ia para os Estados Unidos, voltava com atraso de 10 minutos e deu lá seus 20 mil, 30 mil cliques. Não é porque eu quisesse ser pioneiro ou porque eu tivesse uma cabeça cibernética, mas era um pouco de sufoco de não ter mídia para trabalhar. Sim. Né? Os anos 90, eu pelo menos acho que foram difíceis para trabalhos mais subterrâneos como o meu. Né? Foi uma época importante para a música brasileira porque teve uma volta de MPB que trouxe valores como Chico César e o Zé Cabaleiro. Então, maravilhoso. Mas para quem trabalhava mais alternativamente foi muito difícil. E a internet foi trazendo. E eu acho que a explosão de São Paulo como uma cidade mundial, que veio se dando nos 90 e explodiu nos 2000, também ajudou os artistas paulistas e esses caras que estão chegando. Então, a história da internet é essa, mais era sufoco do que ideia. Agora tem a música que dá nome ao disco, Outono no Sudeste. Vou fazer um stories enquanto isso e depois eu volto. Tá nascendo enorme atrás do quartel, tá quente, tá seco, o ar tá particularmente imundo hoje, e isso deixa o pôr do sol ainda mais bonito. Combinou de se ver logo mais. Eu não tô com a menor vontade de ir. Tá rolando um carteado forte ali na borracharia. Já pedi uma cerveja, acendi mais um cigarro. Ainda não decidi o que é que eu vou fazer. Se eu tocasse violão, fazia um samba, mas não toco, então vou tomar outra cerveja. Aliás, pra falar a verdade, tô começando a ficar atrasado. Eu sei muito bem que isso deixa ela uma fera. Tá quente, tá seco, o ar tá desesperadamente imundo hoje. O carteado segue firme ali na borracharia. E que puta lua, hein, meu? Põe outra cerveja aí.
maravilhosamente imundo hoje. Vou fumar com muita calma, fazer nuvens de fumaça. Outono no sudeste, outono no sudeste, outono no sudeste. Outono no sudeste, outono no sudeste, outono no sudeste. A lua tá nascendo enorme atrás do quartel. Outono no Sudeste, aqui no Cultura Livre. E agora tem mais uma pergunta e a pessoa sempre tem um comentário com a pergunta que eu vou fazer, tá ótimo. Então a Ingrid Araújo falou, conheci o trabalho do Maurício, do Tim, e agora estou acompanhando o Instagram da Manu, o Epifanias Noturnas. A família tem um humor incrível. Então eu queria aproveitar e perguntar da participação dos três. Tim Bernardes, que você já conhece, que já veio aqui bastante com o Terno e com o trabalho solo. Aí tem a Manu, que é também filha do Maurício, que participou do disco, que é formada em letras e teatro, e o Chico, que agora fez um show recentemente, logo mais acho que é ele que está por aqui também. Vou falar que nem português velho. O moleque tem que pegar a estrada, comer um pouco de grama aí, mas ele tem café no bule, vai para a estrada. De qualquer modo, os meus 3 filhos são caras que têm intimidade com o microfone, com o palco, e estão fuçando aí. E aí foi também um toque do Gustavo, que nem eu te falei, eu sou muito introvertido, mesmo no estúdio, para mim é uma caverna, tranca por dentro, faz o disco e eu vou embora. E o Gustavo tem essa coisa família, né? Toca com a Tulipa, com o Chagas, ele abraça a gente, ele falou, pô Pereira, você não vai trazer os moleques aí? Falei, legal. E a sessão de gravação com eles foi na casa do Gustavo, que é o estúdio dele lá. E foi uma das sessões da minha razoavelmente longa vida de gravação que eu tive mais à vontade, assim, de ver os moleques lá contentes, o Gustavo levando a coisa muito à vontade, né? Então foi bom ter a participação deles, e conhecer melhor eles também nessa parada, né? Sim. E no show também foi muito lindo. Agora tem a próxima música, que é Maldita Rodoviária. Carcaça, quando se vê tudo isso passa, culpa, asma ou caspa, isso é nervoso que dá na hora, cortes, facas, cascas, só de lembrar o olhar já mata, sumo, quer que eu saia, vou me arrancar sem rumo de patas.
perto e derreter no futuro incerto. Salve Santa Clara, guarda o que é de valor na mala. Quilos de bagagem, 10.000 antídotos pra saudade. Aura me acompanha, teu calor prende o meu pescoço. Cara já misturada no meio da massa, gelo, desespero, nem se moveu pra me dar um beijo. Nada, nem de leve, pra nunca mais me encontrar tão breve. Seco, mais um pária essa maldita rodoviária. Vou procurar abrigo em algum ônibus, vou procurar abrigo em algum ônibus, vou procurar abrigo em algum ônibus, vou procurar abrigo em algum Maldita rodoviária, e agora a gente faz nosso último intervalo. Na volta tem a Hora da Verdade, pergunta do chat, mais Maurício Pereira. Até já. Cultura Livre de volta, esse é o nosso último bloco com Maurício Pereira. Agora tem a pergunta do chat, que é a pergunta super difícil do Gustavo Jugend. Gustavo Jugend. Uma vez o Maurício me disse que nunca se viu como um compositor romântico, mesmo escrevendo tanto sobre o amor. Então, se o amor não é o amor romântico, Maurício, o que é o amor? Uau, que pergunta difícil, cara. Ainda bem que eu estudei na USP. Olha, eu acho que nesse disco aqui, talvez se o meu trabalho fosse mais popular, eu fosse um compositor romântico. A gente que é mais cheio do papo cabeça, então eu diria que é um trabalho, especialmente esse Outono no Sudeste, que ele fala de afeto, relação afetiva, de sentimentos internos, né? Não é exatamente romântico, mas ele é muito do afeto e da emoção. Se eu fosse um cara mais popular, como o Odair José ou o Roberto Carlos, eles falam dessas mesmas coisas que eu, mas eles chegam lá e falam, são canções de amor, que dá certo ou não dá, né? Um dia eu chego lá, mas agora ainda estou cheio desses papo cabeça de afeto e mundo interno. Mas a gente aqui sabe que é amor, no final das contas. Queria agradecer demais, mais uma vez. Maurício, obrigada. Você sabe que eu te entrevistaria, eu te entrevisto 1000 vezes, mas te entrevistaria 5 milhões numa boa. Eu vou estudar para ter assuntos novos aqui. E, mais uma vez, deixa eu fazer uma hora da verdade, eu estou repetindo a banda, é a banda do meu disco passado, e é um prazer trabalhar com esses caras, porque eles são os cracassos, mas porque também a gente que é compositor enjoado, classe média enjoada com pinta de artista, como diz o outro lá, às vezes você busca músicos que entendam o que você está dizendo poeticamente e traduzam isso na linguagem dos instrumentos deles, né? Então eu tenho aqui um grupo que tem muito essa sacada de transformar a literatura em frases musicais, e eu acho que o Gustavo
usufruiu muito disso. O Gustavo chegou com coisas no estúdio e eles tiveram muito para oferecer. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com Amilcar, Biel, Henrique, Pedro e Tonho, velho companheiro, que são caras que sabem traduzir poesia em frase musical, sabe? São os craques. Então, e prazer de estar aqui mais uma vez. Quando precisar, estamos por aí. Pode deixar, te chamo sempre. Hoje, para encerrar, tem Mulheres de Bengalas. Um beijo e até a semana que vem. Toque, uma mulher de bengala passa depressa do meu lado. Ela tem a cintura dura e joga a cabeça de um modo intrigante, um modo talvez atraente. Toque, a tatu que ela tem na nuca é um golfinho, o farol abre, ela cruz, Bela Sintra. Entram no metrô e somem, ela e o amigo. Toque, e alguém me pegou pelo braço. Na esquina da Augusta, assusto, ergo a cara pra ver. Um cara me diz assim, atravessa ela pra mim. Toque, de braço dado com uma mulher de bengala, baixinha, cheirosa, taie, salto agulha, até a consolação. Toque, uma mulher de bengala passa depressa do meu lado. Ela tem a cintura dura e joga a cabeça de um modo intrigante, um modo talvez atraente. Toque, a tatu que ela tem na nuca é um golfinho, o farol abre, ela cruz, Bela Sintra. Entram no metrô e somem, ela e o amigo. Toque, e alguém me pegou pelo braço. Na esquina da Augusta, assusto, ergo a cara pra ver. Um cara me diz assim, atravessa ela pra mim. Toque, de braço dado com uma mulher de bengala, baixinha, cheirosa, taie, salto agulha, até a consolação. Penso em todos os buracos da calçada e por um instante sou todo ouvido. Mulheres de bengala